Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 262 – Caminho para a Danação. Outra memória de fragmento? Sunny levantou uma sobrancelha, olhou para Nefes e voltou-se para as runas. Seus olhos brilhavam. Memória. Fragmento do luar. Categoria da memória, acendida. Nível da memória, I. Tipo de memória, arma. Descrição da memória. Quando as estrelas se extinguiram e caíram, uma lua solitária permaneceu no céu vazio. Sem sol para brilhar sobre ela, a lua se apagou, murchou e morreu. Quando os últimos resquícios de luz da lua foram devorados pela escuridão, um pequeno fragmento foi forjado nesta lâmina sutil. Encantamentos da memória, invisível. Descrição do encantamento. Forjada a partir da luz da lua, esta lâmina aparece na mão de seu portador sem demora. As pupilas de Sunny se dilataram levemente. Com uma carranca tensa, ele invocou o fragmento do luar. Uma adaga elegante com uma lâmina longa e esguia apareceu em sua mão. Ela se afinava até uma ponta semelhante a uma agulha e tinha uma guarda simples, com um cabo feito de madeira preta brilhante. A característica mais marcante da adaga era que parecia ser forjada de vidro claro e enevoado. Esse vidro, no entanto, parecia ser tão resistente quanto o aço, e muito, muito mais afiado. Na escuridão da caverna subterrânea, o estilete fantasmagórico era quase invisível. O que realmente surpreendeu Sunny, no entanto, não foi a aparência ou a categoria, mas o fato de que a lâmina de luz da lua havia aparecido em sua mão instantaneamente. Não havia faíscas de luz, nem processo de tecer-se a existência a partir do nada. A adaga estava simplesmente lá, de repente, como se sempre tivesse sido assim. Isso era um encantamento incrível. Pode não parecer tão poderoso, mas Sam entendeu instantaneamente que havia muito mais nesse simples traço do que a maioria das pessoas presumiria. Uma vez invocadas, as memórias levavam tempo para se formar. O fragmento do crepúsculo havia se tecido em existência em cerca de 6 a 8 segundos. Mas mesmo que fosse apenas um segundo, com o tempo que a espada prateada de neve levava para aparecer, o processo ainda não era instantâneo. Além disso, a aparição de uma memória era anunciada com antecedência pelas faíscas de luz dançantes. Em resumo, era muito difícil pegar o inimigo de surpresa invocando repentinamente uma memória. Um oponente habilidoso sempre teria tempo suficiente para perceber e reagir de acordo, a menos que fossem atraídos para uma armadilha astuta por um mestre da espada como a Estrela da Mudança. Mas mesmo assim, não era fácil planejar e executar tal movimento. No entanto, tudo isso não se aplicava ao fragmento do luar. A lâmina esguia da adaga fantasmagórica poderia aparecer do nada em um instante e atacar imediatamente o alvo. Que coisinha insidiosa! Era especialmente adequado ao método preferido de Sunny de enfrentar o inimigo. Ele gostava de atacar das sombras e matar com um único golpe. Com a lâmina fantasmagórica em seu arsenal, ele nem precisaria se esconder na escuridão para desferir um golpe inesperado e mortal. Ninguém veria isso chegando. Sem mencionar que era uma memória acendida. Armado com o fragmento do luar, Sunny finalmente seria capaz de ferir e matar criaturas caídas, mesmo sem o aprimoramento milagroso da coroa do alvorecer. Sua própria sombra seria mais do que suficiente. Claro, ele teria que se aproximar muito de um monstro para usar a adaga. Mas ainda assim, pelo menos com ela, ele teria uma chance. Reprimindo um sorriso satisfeito de aparecer em seus lábios, Sunny se virou para Nefes e perguntou em tom incrédulo: "Onde você conseguiu isso?" Ela hesitou por alguns momentos, em seguida, disse: "Ao norte da cidade sombria." Sunny concordou. Isso fazia sentido. Havia outra cruz vermelha no mapa dela, a cerca de uma semana de viagem ao norte das ruínas.
foi desenhado perto de um símbolo que se assemelhava a um crânio grotesco e deformado. A estrela da mudança realmente havia se ocupado nos 3 meses que passou caçando monstros nas ruas escuras da cidade amaldiçoada. Agora, 5 das memórias fragmentadas estavam contabilizadas: fragmento do alvorecer, fragmento do zênite, fragmento do crepúsculo, fragmento da meia-noite e fragmento do luar. Apenas 2 restavam. Sunny se perguntava a qual estátua estavam ligados e se alguém já os tinha em mãos. No entanto, isso não importava tanto por enquanto. Com um suspiro, ele dispensou a adaga fantasmagórica e disse: "Tenho que avisar que o encantamento desse escudo requer um desperto para ativá-lo. Supostamente, ele deveria ser capaz de mudar seu peso e massa livremente, mas na verdade, está preso sendo estupidamente pesado." Nephis lançou um olhar para F, que apenas deu de ombros. "Estou bem com ele assim." Sunny finalmente se permitiu sorrir. "Ah, ótimo então. Temos um acordo." No final, eles tiveram que passar alguns dias na vasta caverna subterrânea. Nephis precisava se recuperar de seu ferimento horrível e do esforço de curar o restante do coorte, enquanto todos eles não gostavam da ideia de se aventurar novamente na névoa com suas memórias danificadas. Eventualmente, porém, eles estavam prontos para voltar. Sunny aproveitou esse curto momento de descanso para descansar e praticar a dança das sombras, movendo-se lentamente em direção ao seu objetivo de dominar seu primeiro passo. Ele sabia que só haveria derramamento de sangue à frente deles. Primeiro, eles teriam que lutar através dos horrores incontáveis do labirinto. E quando chegassem à Cidade Sombria, o último ato desta peça bagunçada começaria. Olhando para trás, ele não conseguia acreditar o quão longe havia chegado nesses últimos 8 meses. Quando Sunny chegou à Costa Esquecida, ele estava fraco e inexperiente. Sua primeira luta contra um único carniceiro carapaça quase lhe custou a vida. E agora, aqui estava ele, perto do cadáver de um monstro caído que havia matado com as próprias mãos. De mal conseguir matar um único carniceiro carapaça, a quase perder a vida numa luta contra um centurião carapaça, a invocar um horror das profundezas e acabar com o demônio carapaça. De entrar na Cidade Sombria sem saber nada sobre ela, a caçar dezenas de criaturas do pesadelo em suas ruas amaldiçoadas, a lutar contra uma horda de monstros mortos-vivos nos catacumbas abaixo dela. De se aventurar novamente no labirinto por vontade própria e travar guerra contra a tribo de aranhas monstruosas, a cavalgar no ombro de um gigante antigo e lutar contra abominações caídas e hordas de criaturas despertadas. De encontrar um túmulo sem nome nas encostas das montanhas ocas, a testemunhar o último lugar de descanso do primeiro senhor em suas profundezas. Ele havia vivido tanto, suportado tanto e realizado tanto. Claro, não houve apenas vitórias. Ele também experimentou a derrota, muitas vezes. Tanto em batalha quanto em suas tentativas cautelosas de construir relacionamentos humanos com outros prisioneiros deste inferno desolado. Ele experimentou dor, tristeza e desespero. E ele provaria ainda mais disso em breve. Virando levemente a cabeça, Sunny olhou para seus companheiros. Nephis, Cassie, Kai, F e Castor estavam ocupados com os preparativos finais para a longa jornada de volta. Quantos deles estariam vivos ao final de tudo isso? Fechando os olhos, ele suspirou. Não seria fácil sobreviver ao final. Mas Sunny estava determinado a mostrar ao resto do mundo do que ele realmente era feito. Ele iria vencer. Ele seria o último de pé. Não importava o que tivesse que fazer. Mesmo que isso quebrasse.